a todos. Sejam bem-vindos a mais um debate com história. A temática de hoje será a educação ao longo do tempo e o mote será sobre o modelo de educação. Antes de mais, agradecer o painel de oradores que passarei a apresentar. João Correia, o meu colega e diretor do HISHG. Rosário é investigadora na área da literatura, também é formada no ensino, de mestrado em ensino em História, e também é a nossa convidada de hoje para acrescentar alguma opinião sobre esta temática. Leonardo Camargo, sociólogo de formação, mestrando em Ciências da Educação, e também está aqui hoje como orador. E Gerson, também formado em História, no mestrado de Ensino, na Faculdade de Letras de Coimbra, e também atualmente está a fazer um estágio, salvo, se não estou em engano, um estágio curricular de mestrado. Temos aqui áreas diversas, desde a História, João, Rosário, a área da História, mas também da Literatura, Leonardo, a Sociologia e as Ciências da Educação, e Gerson, a História, também na perspectiva da educação. Sem mais demoras, começo por dar a palavra a Leonardo, fazendo a seguinte afirmação. Será que o modelo atual de educação é eficaz ou não? Leonardo. Olá, boa noite. Queres partilhar connosco? Boa noite, Bruno, e obrigado pelo convite e boa noite aos restantes participantes também. Sem querer roubar, digamos, o objeto de estudo às pessoas que são mais afiliadas à história daqui, mas acho importante, se calhar, pensar a educação, para responder à tua questão, no contexto da modernidade, porque muito do que temos da educação de hoje e da escola vem desse paradigma societal e intelectual da modernidade, e é um paradigma em que nós tínhamos basicamente três pilares essenciais: o pilar da razão, que podia ser visto a partir da consciência, o pilar da humanidade, que era visto na figura do indivíduo, e um terceiro pilar, que era o do Estado, na figura do cidadão e na dedicação que ele fazia das suas soberanias para garantir as liberdades e outras coisas que o Estado lhe podia dar. E nesse sentido, vários setores da sociedade foram pensadas dessa forma, nomeadamente a educação. E a educação foi, de certa forma, lhe dado uma tripla missão, um triplo mandato, digamos assim, que está relacionado, em primeiro lugar, com a preparação para o mercado de trabalho, um segundo lugar tem a ver com a formação do cidadão, e um terceiro mais ao nível individual e também mais um desenvolvimento social também das pessoas que passam pelo mundo educativo. E a escola foi pensada desta forma durante décadas e até séculos, até chegarmos ao auge da escola de massas, que acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, e onde essas missões foram também vincadas e incentivadas. O que acontece é que, essencialmente, nas últimas décadas do século XX e nas 2 décadas que já vivemos do século XXI, a escola tem passado por várias crises, nomeadamente quer ao nível da forma como se concebe os processos de escolarização, quer ao nível como se concebe, por exemplo, a relação dos pais com a escola, o investimento que eles fazem nos filhos e nas filhas, ou aquilo que eles acham, por exemplo, no âmbito da recente polémica da educação para a cidadania, aquilo que eles acham que deve ser ensinado em casa e aquilo que deve ser ensinado na escola, não é? Isso muitas vezes entra em conflito. E essas várias crises vêm do facto de o próprio mundo se estar a reconfigurar, não é? Nós temos um mundo cada vez mais globalizado, onde o conhecimento é cada vez mais importante e é transformado em mercadoria, e também isso implica maior flexibilidade e uma mudança também no mercado de trabalho, com novas competências e a ideia de que o trabalho para toda a vida já não acontece, não é? São vários trabalhos que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E basicamente o que acontece é que a escola, às vezes em detrimento das duas missões relacionadas com o desenvolvimento individual e social e com a formação de cidadãos, investe muito na articulação com o mercado de trabalho. Mas mesmo esse investimento acontece muito na linha daquilo que a escola moderna ainda é, que é a transmissão de conhecimentos sem, às vezes, apropriação crítica, sem reflexão e sem experiências dos estudantes com esse mercado de trabalho, não é? E, portanto, eu acho que, apesar do modelo de escola atual ter benefícios, ele deve ser olhado numa perspectiva crítica
na minha opinião, de acordo com 3 princípios, e se calhar acabaria aqui a minha intervenção. Em primeiro lugar, o pilar da cidadania, o princípio da cidadania, mas no sentido de olhar para os estudantes enquanto cidadãos que eles já são hoje, porque há muita ideia de que eles vão ser cidadãos no futuro, mas eles já o são hoje, eles já têm direitos, voz, palavra e têm direito a participar também, e portanto é necessário, quando ensinamos valores, princípios, normas a esses estudantes, também encará-los como cidadãos já no espaço de hoje e no tempo de hoje. Em segundo lugar, o próprio princípio da diferença, portanto, não encarar a questão da diferença como se fosse o outro e algo que nós temos que tolerar. Portanto, nós próprios também temos as nossas diferenças e fazemos esta divisão entre o nós e o eles, faz com que haja barreiras e relações de opressão ou de dominação. Portanto, a escola, quando encontra estas situações de desvio da suposta norma ou como comportamentos diferentes, não deve encará-los como algo a limpar, digamos assim, ou a melhorar para voltar à norma, não é? Deve encarar-se também a si própria como uma diferença e aprender a estabelecer comunicações múltiplas e críticas. E acho que, em terceiro lugar, a questão da articulação da escola com a restante comunidade, nomeadamente com as empresas, com as associações, mesmo com as câmaras municipais, porque eu acho que é nesse sentido que a escola deve proporcionar experiências para os estudantes e não ter muito aquela perspectiva que às vezes acontece de que ela está a educar os estudantes, deseducando-os dos contextos onde eles vêm, como se fizesse uma certa limpeza social, de certa forma como se os mundos onde os estudantes vêm não fossem tão importantes como a escola e se ela fosse o contexto principal. Eu acho que isso muitas vezes tira o sentido ao projeto educativo, e essa eficácia do projeto de educação de hoje também tem que passar pela construção do sentido de quem passa pela escola, não é? E, portanto, acho que faz sentido pensar nestas questões, porque assim a própria escola consegue proporcionar aos estudantes uma ligação com a comunidade, com os projetos de intervenção cidadã, com o mercado de trabalho, que é essencial para os estudantes conseguirem entender aquilo que estão a fazer e quererem continuar, não é? na escola. Certo. E acho que abriste aqui um tópico interessante e um pontapé para este debate, até mesmo com uma visão muito mais do contexto educativo e da própria sociedade enquanto motor, não é, desta educação. Mas alguém que também já trabalha no campo e de uma perspectiva muito mais de ensino e da pedagogia, juntando à disciplina da história, será o Gerson, com certeza, que terá uma perspectiva muito mais de campo, muito mais vincada nestes aspectos da pedagogia, até do ensino da história. Seguindo também o raciocínio do Leonardo, qual é a tua opinião sobre a questão do modelo de educação? Gerson? Antes de mais, boa noite, Bruno, obrigado pelo convite, saudar também o restante painel e deixar um agradecimento especial à Anita Mateus por se ter lembrado de mim. Depois, objetivando sobre a questão que foi colocada aqui à consideração em cima da mesa, partilho um pouco da opinião do Leonardo. Como já foi referido, eu estou numa altura da minha vida em que estou ligado ao estágio pedagógico, a segunda parte do mestrado de ensino em que me insiro e, entre aspas, objetivamente já estou com as mãos na massa. E acompanho de perto uma realidade escolar que assumo que seja a realidade escolar mais comum por esse país fora. É um meio pequeno, nos arredores de Cantanhede. Cantanhede, vocês poderão saber ou não, fica ao norte de Coimbra. É um meio não tão citadino, mais rural. A escola em si situa-se na Vila de Febres e é evidente que o contexto em que os alunos se desenvolvem, os alunos também inseridos nos seus meios familiares, em todo o mundo que eles conhecem, porque a realidade deles é aquela, tem relação com a forma como eles se vão desenvolver também na escola. Ou seja, a escola está enquadrada num meio, a escola tem uma função social, a escola tem de estar de braço dado e em sintonia com o meio em que ela se envolve. E
ligado às noções que nós, professores, pretendemos desenvolver com os alunos, e agora puxando um bocadinho mais a sardinha para a história, temos de tomar uma posição sobre o tipo de professor que nós queremos ser. Se queremos ser professor que apenas debita a matéria e que os alunos, através de uma avaliação, passam a esse teste porque decoraram matéria e depois, 15 dias depois, se esquecem do conhecimento adquirido, ou se queremos ser um professor que prepara o aluno para a vida futura, um professor que tende a munir os seus alunos com capacidades de trabalho objetivo e não apenas em decorar a matéria. E no campo da história, e assumo que os meus colegas de humanidades aqui presentes possam eventualmente partilhar desta opinião, o campo da história parece que fica um pouco órfão de tempo para trabalhar com os alunos essas competências que nós, e particularmente enquanto professores, queremos desenvolver neles. Porquê? E volto a pegar um pouco nas palavras do Leonardo, porque o ensino parece que está virado para preparar os alunos para um mercado de trabalho futuro. Não apenas formá-los por uma profissão, como aqui há uns tempos atrás poderia existir, que uma pessoa formada por uma profissão ficaria com essa profissão para o resto da vida. Atualmente sabemos que não é bem assim, os trabalhos tendem a ser um pouco precários e uma pessoa capaz de se dar bem em diferentes áreas de trabalho, possivelmente vai ter uma estabilidade diferente das outras pessoas que apenas estão maquinadas para trabalhar numa determinada área. Pensando desta forma e objetivando sobre aquilo que o governo tende a ver, que pretende que o seu ensino, o nosso, em Portugal, seja formando as pessoas mais para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho estando comumente mais ligado, não necessariamente apenas ligado, a áreas mais científicas e científicas no campo das ciências não humanas, vemos de ano para ano e de escola para escola as humanidades a perderem tempo objetivo e útil nos planos curriculares de ensino, que não se vêem reduzidos. Ou seja, nós continuamos a ter de lecionar o mesmo número de matéria, temos o mesmo plano curricular para pôr em prática num ano letivo, no entanto, vemos-nos privados de tempos letivos para o fazer. Isto traduz-se em quê? Uma espécie de um pacto de mediocridade entre o professor e o aluno. Ou seja, não temos tempo para aprofundar as capacidades que queremos desenvolver nos alunos, porque temos de fazer com que eles apresentem serviço, passo a expressão, que sejam avaliados e que no papel venha uma notazinha a dizer que tal aluno adquiriu tal conhecimento, muito baseado no decorar. Quando não se tem tempo de trabalhar, os alunos tendem a decorar, e quando as coisas são decoradas mais em história e não compreendidas, tendem a ser esquecidas depois. E com a redução dos tempos letivos, o professor não se pode mostrar à profissão como gostaria. E não é só o professor que sai prejudicado destas dinâmicas de ensino que se vê, entre aspas, obrigado a ter, no entanto, também os alunos. Eu assumo que a grande parte das pessoas aqui neste painel gosta de história, e uma das grandes motivações, a título pessoal, que eu tenho para gostar de história e seguir a profissão da docência em história é ter gostado dos professores de história que eu tive. E isto abre uma outra porta. Nós, enquanto professores, nós somos um modelo para os alunos que temos. Nós temos nas nossas mãos o peso da responsabilidade de fazer com que o aluno em si e a turma em geral goste ou não goste de uma disciplina. Ou siga ou não siga determinado caminho. É um peso de responsabilidade enorme que nós temos nos nossos ombros quando somos professores. Obviamente que vai dependendo um pouco das áreas. No meu caso, eu estou com um 8º ano. É uma altura da vida em que tenho a sua formação de caráter está a se evidenciar, eles têm de marcar a sua posição na sociedade,
e muitas das suas concepções sobre o mundo estão-se a vincar. É uma responsabilidade que nós temos, e se não tivermos tempo suficiente para trabalhar com eles as coisas em condições, perde-se aqui algum elemento importante entre nós, professor, e o aluno, e entre o aluno e o meio que o rodeia, porque se vai repercutir nas decisões que ele tomará futuramente. Relembro que no 9º ano um aluno terá de escolher a área científica que pretende seguir no secundário. Segue humanidades, segue ciências naturais, segue economia, segue outra área qualquer. E acho que a história fica um pouco órfã, a história e humanidades em geral, fica um pouco órfã de adeptos, porque nesta fase tão importante da vida deles as coisas não são trabalhadas como deveriam. E creio que deixo agora a consideração, vou passar a palavra ao outro colega. Não, mas mesmo nesta linha de pensamento, também eu pedi a intervenção da Rosário, de uma standardização do ensino. Também os dois colegas vão ao encontro desta perspectiva. Também seguindo o meu mote e convidando-te a dar um bocadinho o teu contributo. Boa noite, Rosário. Boa noite. Boa noite ao Bruno, boa noite ao João, que foi quem me endereçou o convite, e boa noite aos meus dois colegas, que não deixam de ser colegas, mesmo que sejam das ciências de educação, e uma pessoa que estará a fazer o mestrado em ensino. Pois bem, eu terminei o meu mestrado já estou a lecionar sozinha, ou seja, o reino é a minha sala de aula. Se eu estiver a travar, digam-me, porque eu estou ligada por Wi-Fi, portanto isto às vezes trava. Mas realmente esta questão, primeiro vou já começar por aquilo que o Gerson estava a falar, que é a relação dos tempos e horários de história. É assim, eu estou neste precisamente no Liceu Pedro Nunes e tenho todas as turmas de 7º, 8º e tenho uma de 9º, e inclusive eu também dou a cadeira de cidadania, portanto falar sobre esta questão de cidadania também é importante. O 9º ano tem 2 tempos de história, de 50 minutos. O resto das turmas tem 50 minutos por semana, uma vez. Portanto, eu quando olho para os manuais, que hoje eu acho que estão extremamente incompletos, a matéria continua a ser muita, por uma vez por semana. Portanto, os alunos no final do 2º período tiveram 11 aulas, aproximadamente. 11 aulas não se dá matéria. Não se dá nada, dá-se uma migalha do que é a matéria. E tem turmas, por exemplo, como o 9º ano, que como esteve durante o 1º período a recuperar a matéria do 8º, comecei agora a matéria do 9º ano. E a primeira coisa que eu tive de dizer após a aula de apresentação, porque eu faço questão de fazer a aula de apresentação com os meus alunos, que é para perceberem que tipo de método é que eu tenho, o que é que eu uso para avaliar, se passo ou não trabalhos de casa, porque isto também é muito importante perceber. Eles percebem como é que nós, professores, trabalhamos. Foi dizer-lhes, meus caríssimos, neste caso para o 9º ano, caríssimos, nós na quinta-feira vamos apanhar um comboio, porque vocês ainda não deram a matéria de 9º ano. Portanto, em 2 períodos vou ter que dar a matéria toda no 9º ano e quiçá, quando chegarem ao 10º ano, quem vai para a área de humanidades ou para a área de economia, porque tem história A ou história B, espero que tenham conseguido aprender alguma coisa. A minha preocupação, infelizmente enquanto professor, que eu gostaria de prepará-los não só para gostarem da área de história, tal como foi apresentada a mim, e foi apresentado também pelos meus pais, porque os meus pais também são professores de História e andaram também na Faculdade de Letras, é gostarem tanto disto como eu gosto, e com todo o seu interesse. Claro que tenho fases da História e tempos da História que não sou tão, podemos dizer, tão fã. Nós temos sempre uma área que gostamos mais, não é? Por acaso que eu fui fazer o doutoramento de estudos ingleses e americanos, ou seja, a História da Inglaterra é uma coisa que eu gosto muito e estou acompanhada aqui por uma bela senhora. Mas fazê-los gostar de História e mostrar-lhes que a História não é aquela coisa livresca, cansativa. Por exemplo, no liceu pediram-me, olha, nós aqui os alunos habituámos a fazer PowerPoints. Eu assim, sem problema, já fazia PowerPoints para o meu estágio, sempre os fiz, mas eu não faço PowerPoints no sentido de trabalho e de leitura. Os meus PowerPoints têm músicas, os meus PowerPoints têm vídeos, têm um pouco de tudo, porque eu sei que eles estão numa fase, realmente os do 8º ano, não os de 7º, porque os 7º anos estão entrando na fase da adolescência, os do 8º ano estão ali a manter qualquer coisa, e os de 9º já estão a preparar-se para a vida, queremos ser isto, queremos ser médicos, queremos ser advogados, queremos ser artistas, mas é preciso, a palavra mesmo, engajamento na matéria, e é muito difícil com este tempo. Em relação à questão da cidadania e a escola realmente formar cidadãos, eles primeiro já são cidadãos, que é o que eu lhes digo sempre, vocês já têm muitos direitos, mais do que eu tinha provavelmente quando estive num colégio, porque eu até o 9º ano estive num colégio, portanto era um meio mais restrito. Mas eu noto esta diferença com eles, porque posso falar sobre eles, sobre desenvolvimento sustentável, que é o que eu estou a dar agora, e estou a falar sobre a questão demográfica.
sobre a questão de Portugal é um país de velhos e vai se tornar um país de velhos porque vamos ter, dentro de uns anos, mais gente idosa do que propriamente bebés a nascer. E tentar-lhes explicar isso. Mas também, ao mesmo tempo, só tenho 50 minutos por semana para falar disto. Como é que fazemos isto? Como é que fazemos esta avaliação? E agora que as escolas estão em educação à distância, o horário que eu tenho fixado no meu painel à minha frente não é o horário que eu estou a receber. Eu tenho 22 horas, tenho um horário completo. Eu estou a lecionar 11. Como é que fica o ensino da história no meio disto? Os meninos não têm... Qual é o tempo? Qual é que realmente é o tempo? Mais a flexibilidade curricular que é necessário fazer entre 2 campos. Por exemplo, eu quero fazer isso ao 8º ano, com música e português, por causa da questão dos descobrimentos, quero fazê-los ouvir Fausto, quero lê-la, fazer-lhes ler a peregrinação, mas como é que eu vou fazer isto? Professora, nós temos tantos trabalhos. Professores não percebem que nós estamos no ensino à distância e marcam trabalhos que nunca mais terminam. E o tempo para eles explorarem. Esta é a questão que às vezes eu faço. E temos para eles se tornarem independentes e autónomos. Eu trabalho com eles da seguinte maneira: eu não passo trabalhos de casa. O trabalho que for para ser feito para consolidação de conhecimentos é para ser feito em sala de aula com individual, quero que eles trabalhem individualmente. Caso tenham dúvidas, que venham a mim e procurem na figura do professor não alguém que tem que ter medo, mas uma pessoa que esteja aberta a acolhê-los, a acolher a dúvida, porque nós próprios também temos dúvidas. Eu tive um aluno a semana passada a perguntar-me se a questão do feixe do Japão e do Shogunate era a mesma coisa. Eu não tive muita história do Japão, eu irei responder dentro de 1 hora no grupo que nós temos, e realmente tive que o fazer. E como é que eu fiz? Ok, tem aqui a explicação realmente que vem livresca e dos livros. Olha, tem aqui um pequeno vídeo, não leva a sério, isto é uma brincadeira, mas que resume bem a história do Japão. Portanto, nós temos que ser flexíveis. Eu acho que a dificuldade é do próprio professor se tornar flexível e perceber que os alunos que têm à sua frente vão ter profissões que ainda não foram inventadas. Isto já é dito há, não sei qual, já é dito há quase há uma década. Eu tenho colegas meus que andaram comigo no liceu e que andaram comigo no básico, que hoje são youtubers e aquilo que eles fazem da vida é ser youtubers. Alguma vez isto se pensava há 10 anos? Impossível. E é precisamente isto depois dá uma discussão imensa, tal como a questão do nosso modelo de escola hoje. É um modelo que já ultrapassa o moderno, nós estamos numa escola industrial, estamos numa escola da Revolução Industrial, em que entram e saem ao toque, têm este tempo para fazer os seus exercícios e ter a sua aula, e a seguir vão para outra sala, ou então mantêm-se na mesma sala. Isto realmente torna-se muito complicado. Obrigado, Rosário. Eu, na minha opinião, diria mesmo que é um ensino medieval. Medieval no sentido em que o mestre está ali, o mestre disse, e os alunos redigem, não é? Apontam. E também fiz esta afirmação para meter um bocado com o meu colega João Correia, que ele é medievalista, e com certeza que tem uma perspectiva sobre esta temática, até mesmo na longa duração. João? Bom, a gente agora vamos para um pequeno intervalo, porque isto cai aos 40 minutos, mas voltamos já a seguir para continuar a nossa conversa. Até já. Até já. Até já. Até já. Ora, boa noite mais uma vez. Vamos para a segunda parte do debate, onde são mais 30 minutos, mas sem pressas, retomamos a palavra com João Conceição. Antes tinha feito uma questão ao João, se na opinião dele achava que este modelo seria um pouco medieval, esta forma standardizada, que temos vindo a constatar ao longo do debate. Boa noite, João. Boa noite. Pois, precisamente, isto aqui foi interessante. A primeira parte, de facto, isto costuma ser ao contrário, costuma ser o teórico primeiro e depois é que se vai à prática. Agora meter o teórico no fim, porque eu de prática para o ensino e dos temas que os colegas têm estado a anunciar, bom, fico-me pela parte que eu do acho que, mas o acho que creio com algum critério. Bom, realmente medieval e standardizado na mesma palavra, isso não faz sentido nenhum, nem pode existir, não é? Quer dizer, a gente, de facto, o Leonardo introduziu a primeira comunicação dele de maneira inteligente, que é o modelo ser moderno. Pois, de facto, o modelo que nós temos é profundamente um modelo moderno do tempo em que a escola e o ensino é uma aquisição de conhecimentos grande, em que cabe tudo lá dentro e em que o homem
e aqui vou dizer o homem, não, é critério pessoal dizer o homem com H maiúsculo, em que tem de saber tudo, e portanto se faziam as enciclopédias e os Larousse, e cabia lá tudo, e o cérebro também tem de ser assim. A Idade Média tem um critério de ensino extremamente diferente. Porque hoje em dia achamos muita piada ir para estudos gerais e haver um entendimento de um pouco de todas as áreas e de estudar um pouco todas as áreas, pois realmente era muito mais o que assistiria. Mas isso, aqui para o nosso debate, eu creio que possa interessar menos. E começando um bocadinho, de facto, os colegas disseram sempre uma ideia com que eu não consigo estar propriamente de acordo, que é, de facto, a escola transforma-se num local de preparação para o mercado de trabalho. E dizia o Leonardo também, num dos pontos, que era de fazer falta uma articulação da escola com o mundo real, não é? Com as empresas, com as instituições, em proporcionar experiências. Bom, eu de facto não consigo entender propriamente aqui, falarei sempre mais da parte da história, não consigo compaginar isso muito bem na parte da prática, porque de facto o que uma cadeira como História ou como a Filosofia conseguia permitir aos alunos era não ter esta parte. Era ser uns... Aqui há tempos, a semana passada, dia 28, creio, de fevereiro, no Diário de Notícias, a professora Ana Leal Faria escreveu uma nota de memória muito simpática ao professor Jorge Macedo. E quando falava do professor Jorge Macedo e do método de ensino que o professor partilhava, dizia ela, e passo a citar qualquer coisa assim do género, que o ensino da história implica uma responsabilidade que ultrapassa as pesadas exigências críticas e científicas da investigação e envolvia uma forma de responsabilidade mais humana. Pois, de facto, a forma de responsabilidade mais humana é, de facto, o trabalho hercúleo que um professor, seja de história ou não, mas aqui fixemos na história, tem de transmitir os conhecimentos e deles serem adquiridos. Sem as pesadas exigências das críticas científicas, pois, de facto, é a parte que quem não opta por um mestrado de ensino ou quem não opta por essa carreira não partilha. Ou que pode partilhar, mas que não se justifica tanto passar. Mas eu acho que se justifica. De facto, dizia também no outro livro, por isso eu disse que era a parte mais teórica que a trazia eu, porque é com ela que eu vivo sempre, o professor José Matoso, ora, estamos cá, outro grande, este ainda entre nós, felizmente, alguns no seu livro da escrita da história, que aqui também pode ser um raciocínio que nós podemos deslindar o que é a escrita da história e o que é o ensino da história, que para mim coabitam lado a lado, mas é a minha opinião. Ele delimitava a escrita da história em 3 momentos. Dizia, o primeiro momento é o exame do passado através das suas marcas. O segundo momento é a representação mental que resulta desse exame do passado. E o terceiro momento é a produção de um texto escrito ou oral que permite comunicar com o outro. Ora, isto passando para o ensino da história, é chegar aqui ao terceiro momento, creio eu, e passar, nem ser um texto escrito, ser sim a parte da exposição oral. Mas depois, de facto, isto, um historiador, um investigador, compagina isto muito bem, pode discordar de uma maneira ou outra, mas mais ou menos segue estes critérios, que é os que em 2021 ainda fazem escola. Mas, ao mesmo tempo, há uma parte prática, vejo eu, e vocês sentem e já a expressaram, uma parte prática do ensino que onde é que tem espaço, não é? E introduz as vossas questões, a dizer que vos falta tempo para lecionar.
de facto, há que partilhar deste cuidado, que é qual é que é o tempo para, de facto, explicar a história da maneira que é. Porque aqui eu voltava a tal ideia. De facto, é moderno, é um pensamento profundamente moderno, porque não é o saber de um pensador medieval, não, é um saber profundo. A escola está feita num saber profundamente enciclopédico. E depois é, de facto, um modelo industrial que quase um horário de trabalho e sai à hora X e entra à hora Y e tem de fazer aquilo, não é? Mas história não é propriamente fazer aquilo. Não, essa componente prática. Aí há outro debate, que é, de facto, a história tem de procurar, lá está, esse mundo real do mercado de trabalho. Aí, dou a minha opinião, creio que não. Creio que não, porque sem ser na história, e aqui, volto a repetir, introduzo muito também a filosofia, não há espaço para os alunos, vou dizer crianças, mas é um termo tão lato, até aos 18 anos, não é? Ou até mesmo depois, de facto, para pensarem. Têm muito tempo para saber, têm muita exigência de saber, mas pensar falta-lhes. E, portanto, a história que podia permitir ser umas horas por semana em que estavam a pensar e a ter um tempo para pensar, e aí sim por eles prepararem, por eles, vírgula, por cada um, preparar qual é que é o futuro que quer e o mercado em que se quer inserir, chamemos-lhe assim, não gosto particularmente da expressão, mas é o tempo da disciplina de história. E, portanto, não havendo isso, onde é que a vão arranjar? Bom, o Gerson deu um exemplo também muito pertinente, que a gente aqui já pode falar, que é os contextos, não é? Sim. Quer dizer, de facto, uma família, nas famílias divergem e, portanto, a escola, no mínimo, que seja um espaço de confluência e que a disciplina de história seja um espaço para pensar. E é mesmo nessa linha do pensamento que talvez nos pudéssemos focar, mas em geral nas ciências sociais, englobando a história, a filosofia e todas estas ciências, acho que descura um bocadinho o sistema de ensino e até mesmo os nossos órgãos decisores de poder, de dar aos jovens estas ferramentas analíticas para pensarem, para se inteirarem do contexto deles. E é mesmo nesta perspectiva mais sociológica, que agora voltava outra vez ao Leonardo, para tentarmos compreender de que modo é que as políticas educativas e até mesmo a parte, uma perspectiva, a parte do poder central / local, possam no fundo ajudar a que as ciências sociais e humanas possam ser mais cultivadas nas escolas, nos programas educativos. Bem, eu acho que se calhar em primeiro lugar essa construção do perfil daquilo que se espera para cada área não deveria ou não convém que seja construída de forma obscura de acordo só com o poder central, não é? Devemos chamar outros profissionais, nomeadamente profissionais da minha área, das ciências da educação e da sociologia, mas também outros que ajudam a construir este currículo e que esse currículo de facto possa passar para os estudantes e que seja discutido. Por exemplo, os estudantes, e eu falo por experiência própria, mas se calhar eles nunca tiveram experiência com o documento do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, eles não sabem o que é que se espera deles quando saem da escola, se calhar, para além daquilo que é atingir um dado emprego ou ir para o ensino universitário para depois atingir esse emprego. Portanto, eu acho que um dos pontos poderia ser essa questão e o pensar das políticas educativas que seja, de certa forma, não tão criar barreiras para cada área. Por exemplo, há uma questão da educação sexual que é muito apontada para a área da biologia ou das ciências naturais, não é? E discute-se muito um tema específico da educação sexual que tem a ver com a reprodução. Eu acho que essa área poderia ser discutida noutras cadeiras, nomeadamente na cidadania de forma mais profunda e de forma a que os estudantes percebam determinados comportamentos de risco que podem levar depois a consequências que eles não gostariam.
Outra questão também tem a ver com a própria gestão do tempo, que os colegas já falaram, repensar este tempo dedicado e na linha do que o nosso colega João também estava a dizer, se calhar antes de pensar da própria articulação com o mercado de trabalho, pensar nesse tempo, porque quase que não dá para fazer a digestão do que se aprendeu numa dada aula ou numa dada semana, porque há tantos temas a trabalhar e depois qual escolher, como aprofundá-los. Acho que tudo está relacionado com esta questão de pensar os currículos e de pensar como é que os estudantes e os professores e toda a escola recebem esse currículo. Como é que eles vão encarar aquilo que se espera, porque é que eles não podem discutir isso, porque é que não podem ver, ok, eu não sabia que isto estava naquilo que eu supostamente deveria fazer neste ano, ou naquilo que eu devia fazer ao sair da escola. Portanto, eu acho que o primeiro lugar é abrir esta discussão aos profissionais e à sociedade civil para pensar em construir políticas educativas que sejam mais inclusivas, não só dos estudantes, de incluí-los nas dimensões da escola, mas inclusivas do próprio debate, que permita ser mais plural. Gerson, também nesta perspectiva temporal e também sempre no exercício de integrarmos os alunos neste complexo de pensamento, não sei qual é a tua perspectiva acerca de um melhor reforço do plano curricular de História, a tua opinião também enquanto novo profissional nesta área. Eu acho que antes de se pensar num reformular do currículo, dar mais liberdade e mais condições ao professor para trabalhar a partir do currículo que atualmente temos. Ou seja, não cortar completamente com o paradigma atual, mas tentar moldá-lo e adaptá-lo aos problemas que nos vão surgindo. E aqui gostava de pegar, por exemplo, numa questão que foi referida pela Rosária há pouco, a questão dos manuais, e também pegar um pouco no raciocínio do João, quando desenvolveu, lá está, passo a redundância, o raciocínio a partir da citação de Matoso, que é, nós poderíamos colmatar, de certa forma, a deficiência que os alunos, e aqui deficiência entre aspas, que os alunos têm quando chegam às mãos do seu desenvolvimento dos conceitos meta-históricos, porque lá está, se nós não assumíssemos que os alunos nos vão chegar com algum déficit nesse campo e não assumíssemos que depois de nos passar pelas mãos eles iriam progredir um pouco, estaríamos a anular-nos completamente enquanto profissionais, ou seja, creio que não vem mal ao mundo admitir que eles nos chegam às mãos com um problema, como neste em específico. Se nos dessem, e agora fazendo também a ponto com os tempos letivos, que desde a minha primeira intervenção eu mostro ser crítico do paradigma atual. Se nos dessem mais uns quantos tempos letivos e manuais com mais e melhor qualidade, talvez nós, por exemplo, por intermédio da análise e exploração de documentos em sala de aula, pudéssemos dar matéria efetiva e desenvolver nos alunos as capacidades que pretendemos desenvolver enquanto professores e que o documento do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória também consagra. Só que isso não acontece. E no caso específico de História, e no meu caso particular, a minha turma tem apenas 2 tempos semanais de 45 minutos, quando, por exemplo, Matemática tem 5 e o professor da disciplina diz que é manifestamente pouco, que precisa de mais tempos para trabalhar a matemática, que os resultados que os alunos mostram na matemática não são satisfatórios e que, de certa forma, não queria estar aqui a colocar palavras na boca desse colega, mas que a matemática, entre as demais disciplinas, ele assume como tendo um pouco mais de importância, como sendo um pouco mais útil para os alunos na sua vida futura. Não concordo, obviamente não concordo, seria um pouco Judas da causa se concordasse com esse meu colega na questão da matemática, porque a matemática é um problema, e até tenho pena de não estar aqui nenhum colega dessa área, é um problema que toda a gente conhece e reconhece
é existente na nossa sociedade. Os portugueses tendem a ter alguns problemas com a matemática, não todos, temos bons nomes nesse campo. No entanto, objetivamente, qual é que é o problema? Se de ano para ano se vão modificando coisas relativas aos tempos da matemática e se vão dando mais materiais e mais condições para se fazer melhor, e os resultados tendem a não sair. E agora o objetivo sobre o contexto que eu conheço, que não é animador também no campo da matemática. E eu vejo que talvez se os alunos são uma variável, que vão mudando de ano para ano, mas o problema mantém-se, talvez seja a forma como a matemática é lecionada. E aí já cabe ao docente da matéria se tentar reinventar com as condições que tem e não tentar puxar para si mais condições que fazem com que as outras áreas entrem em prejuízo. No caso de História. Porque nós, enquanto professores de História, se quisermos dedicar 45 minutos semanais com os nossos alunos à análise e à posição crítica dos nossos alunos perante um documento, para eles construírem as suas próprias narrativas históricas e não só para se prepararem e munirem com outras capacidades de trabalho que a História dá e são transversais a todas as áreas, porque temos de assumir que a História, uma das coisas fantásticas que tem, é que toca todas as outras áreas do saber, é uma ciência universal, todas as outras áreas do saber têm história. Desculpa, Jackson, desculpa interromper-te, que é engraçado porque esse é o argumento usado pela matemática para se dizer como mais importante, não é? Que não é valorizado na história. Portanto, as duas áreas supostamente tocam... E lá está. E Leonardo entra-se aqui numa espécie de bola de neve. Não é valorizado na história porquê? Nós nem temos tempo para dar o nosso programa até ao fim em condições de trabalhar as coisas como deve ser com os nossos alunos. Como é que querem que nós entremos agora numa política de interdisciplinaridade e articulação de conteúdos com a matemática, como, por exemplo, nós já nos vemos meio gregos para o fazer com o português? Exatamente. E um dos casos é... Rosário diz-me, quando é que em língua portuguesa os alunos dão os Lusíadas? Tende a ser no ano de escolaridade nono. Quando é que em História nós damos a expansão marítima portuguesa? Oitavo. Oitavo. Ou seja, mexer-se nestas pequenas disparidades dos currículos poderia beneficiar ambas as partes se depois... coexistindo no currículo e no ano de escolaridade, é óbvio que tem alguns problemas de adaptação, talvez os Lusíadas para um aluno do oitavo ano sejam pesados demais, ou talvez os descobrimentos no nono ano já sejam um pouco tardio. Só que, embarcando na política de interdisciplinaridade e trabalho com articulação de conteúdos, se os currículos das diversas áreas fossem um pouco mais flexíveis para se encontrarem, talvez pudesse ali abater uma percentagem de trabalho entre ambas as partes. E recordo-me que no início deste ano letivo tentei trabalhar colaborativamente com a colega de português, consegui. Ela na altura estava a dar a notícia e nós estávamos a falar, creio que, do Cabo Jador, do início da expansão marítima portuguesa. E eu sugeri-lhe, colega tem de avaliar do ponto de vista da forma da notícia e eu tenho de avaliar o conteúdo que eles eventualmente poderiam colocar na notícia. E desenvolvemos ali uma atividade conjunta em que foi útil para ambas as áreas se objetivar sobre o trabalho produzido pelos alunos. A colega de português não lhe chateava se os alunos fossem escrever a notícia sobre a passagem do Cabo Jador ou sobre o golo 102 do Ronaldo atualmente, e a mim não me poderia chatear se os alunos estivessem a escrever uma página de um diário sobre a passagem do Cabo Jador ou uma notícia. Porque, no final das contas, teríamos ambos pontos para avaliar no trabalho dos nossos colegas. E depois, creio que foi o João que trouxe há pouco à consideração, ou ressuscitou à consideração um ponto que eu toquei no início, dos contextos dos alunos. É evidente que pesa, é evidente que o acompanhamento que o aluno tem em casa
relativo à sua atividade escolar, diferindo de contexto social e familiar, tem peso e espelha-se no aproveitamento do aluno em sala de aula. Por exemplo, um aluno que tem um encarregado de educação ou que em casa primam pelo cumprimento das suas tarefas e andam em cima deles, tende a encarrilar mais facilmente do que um aluno que, por não gostar de uma determinada disciplina, opta por não trabalhar para essa disciplina e não lhe acontece nada em casa. E este não lhe acontecer, não estou a dizer, obviamente, que vão castigar o miúdo e que o Shiba tem, que o Chico tem, que isso possivelmente voltaria lá para a área do João das medievalidades. No entanto, história, às vezes, tende a sofrer com um pouco desta leviandade com que em casa os alunos que não têm um acompanhamento mais acérrimo dá. Porque, e nós temos de pensar a nossa área e concluir que atualmente a história está em todo lado. Aparece história nos jogos de vídeo, aparece história na literatura, aparece história nas séries televisivas, há história em praticamente todo lado por onde nós olhemos. No entanto, continua o problema com a história-disciplina. E cabe-nos a nós, e puxo a consideração para a nossa área, e nossa, estou aqui a globalizar e a assambarcar tempo de antena para outras áreas, possivelmente, urge saber qual é o problema do desinteresse do aluno pela disciplina de História. Poderá ser sobre a forma como ela é ensinada. Eu assumo que sim, porque eu, e vocês também de História devem concordar, eu assumo a História como sendo fascinante. E se eu a assumo como sendo fascinante, não me cabe na cabeça como é que os outros também não assumem como é que ela é fascinante. Sim. Ou seja, o contacto que eu tive com a História não é o mesmo que os nossos alunos, ou seja, generalizo, obviamente, não deveria generalizar, mas para efeitos de discurso generalizo. O problema que o aluno tem com a história-disciplina. E agora englobava todos os pontos que fomos aqui tocando. Temos um currículo extenso, um currículo que poderia ser melhorado, atualizado, um currículo preparado para fazer frente às necessidades que os nossos tempos atuais exigem, se não projetar eventualmente um futuro hipotético que eles possam vir a exigir, trabalhar competências com eles, e não temos tempo para isso. Porque o professor atualmente ainda é a autoridade dentro da sala de aula, ou seja, nós ainda escolhemos como é que poderemos e como é que queremos dar as nossas aulas e como é que queremos que os nossos alunos aprendam. Temos essa liberdade, temos essa flexibilidade. Eu, por exemplo, estive num laboratório de ensino que fez em janeiro um ano em Penalva do Castelo, em que havia uma dupla de professores que pôs em prática o projeto da Sala do Futuro. Um projeto em que os alunos eram autores do seu próprio conhecimento, não era uma sala de aula estática, não era uma sala de aula que nos faria lembrar, possivelmente, uma sala de aula do Estado Novo, tudo no seu lugar, tudo ordenadinho, as coisas não saem do sítio, o professor está numa posição de destaque, o professor centra em si todas as atenções do ensino, e do ensino efetivamente centra, e a questão da aprendizagem. Mas, no entanto, essa sala de aula tinhas nas cadeiras, e as cadeiras tinham incorporado a sua secretária, e o estilo que o professor, até era de português na ocasião, adotou, era um estilo em que ele limitava-se a orientar o trabalho que os alunos autonomamente vão desenvolvendo de acordo com as diretrizes que ele tinha preparada para a aula. Ou seja, os alunos para os próximos 50 minutos têm de saber isto, isto e isto, e têm de trabalhar competências X, Y e Z. Ele arranjava uma maneira de, colaborativamente, confiava nos alunos, dava-lhe a liberdade para eles serem os autores do seu próprio conhecimento. Sempre, obviamente, com a supervisão do docente. E os alunos correspondiam bem a essa dinâmica. E depois, inevitavelmente, em conversa coloquial, em alunos no intervalo, eles
falar que é um estilo diferente de aprendizagem, que é um estilo diferente de ver e viver o ensino e que era aquele estilo que eles gostavam mais. Eu não digo, obviamente, que a sala de aula tenha toda, e digo geograficamente no país todo, e que seja um modelo a ser adotado. Seja assim. Eu só referi este ponto para nos fazer valer a nossa idade de implementar as nossas dinâmicas de ensino dentro da sala de aula. E este foi um caso. Assim como há professores que optam por debitar apenas matéria ou fazer aquelas coletâneas de textos e de artigos e fazer as míticas sebentas, descarregar nos alunos, eles que estudem, que decorem, que sexta-feira há teste. E o teste vale 70%. E o resto... Se me permites fazer só aqui uma pausa Sim, e claro. vamos já para a última ronda, mas só 5 minutos para recompor em termos logísticos a chamada. Está bom? 5 minutos. Até já. Muito obrigado, até já. Até já. E continuando a nossa conversa, estávamos a colmatar um ponto da perspectiva do ensino histórico com Gerson. Passa a palavra a Gerson. Sim, obrigado. Apenas para concluir e fazer um breve apanhado do raciocínio que estive a desenvolver, de acordo com os pontos que foram dados, talvez será mais urgente dar mais condições para que o professor, neste caso de História, trabalhe apoiado naquilo que tem, antes de se enverdar por um caminho de uma reforma total dos conteúdos. Se bem que uma reforma, como há pouco já referi, dos conteúdos não só do português, mas também de todas as outras áreas disciplinares, tentando fazer com que fossem um pouco mais ao encontro umas das outras em determinado ano de escolaridade, pudesse e objetivamente benéfico. Só que lá está. No final das contas vai tudo parar aos tempos letivos que as disciplinas, por exemplo, a geografia também tem vindo a perder tempos letivos que tem. E com isto, obviamente, não digo que temos de sobrecarregar o aluno, que ele qualquer dia estamos a pedir que ele venha com o saco de cama para a escola porque fica lá desde a manhã até a hora de jantar. Não é isso. É fazer uma divisão mais justa e tentar perceber nas outras áreas que têm mais tempos letivos e que continuam a evidenciar falhas ao nível do aproveitamento dos alunos, tentar perceber efetivamente qual é o problema, porque foi-se por um caminho que privilegiava dar-lhe mais tempo de trabalho e manifestamente não se está a mostrar ser a solução para o problema. Tentar ponderar bem todos os quadrantes e ter o melhor para todas as áreas, em geral, obviamente enverdando pelas cedências nas ciências. Como ao longo desta conversa temos vindo a perceber, talvez esta perspectiva interdisciplinar seja uma das respostas para colmatar o modelo de educação. Não sei qual é a tua opinião, Rosário, também como investigadora e também como docente. Pronto, eu não vou dar a minha opinião ainda como investigadora, mas como docente, que é aquilo que eu tenho mais a prática, porque sobre a investigação isto seria uma outra discussão que dava para um outro podcast, porque dava. Sobre a questão da investigação em Portugal, se temos tempo, se não temos tempo, se temos financiamento ou não, mas agora focando nas escolas... Pode ser matemática a debater. É uma matemática a debater. Sobre a questão das escolas, aquilo que o Gerson estava a dizer precisamente, que de ambiente para ambiente, de escola para escola, de cidade para cidade, de aldeia, de vila, junta de freguesia, seja o que for, tudo muda. Porque realmente uma coisa é dar aulas numa escola TAPE, que eu digo já o que é o Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, ou seja, são escolas que precisam de professores de forma urgente e que é preciso ter cuidado com a forma como às vezes abordamos certas matérias, porque temos esse problema, porque é um público diferente, somente são famílias, são inseridas em bairros problemáticos, com famílias muito destruturadas, em que eu não posso pedir ao aluno que me interprete ou que vá para casa interpretar um documento que eu não trabalho em sala de aula antes, porque não o vai fazer, porque não tem os meios, não tem os apoios que eu tenho, por exemplo, os meus alunos do Liceu Pedro Nunes, porque sabemos que tipo de alunos é que temos. Eu sei que tipo de público é que eu tenho à minha frente. Eu, quando fui ver a pauta a primeira vez, eu fiquei assim, ok, parece que estou a dar aulas num colégio,
porque sabemos que há liceus que fazem esta escolha, não deveriam fazer, mas têm essa possibilidade de fazê-lo. Que tipo de aluno é que nós queremos na nossa escola para manter os rankings, que é outra discussão, que é a questão dos rankings. Mas realmente sobre os manuais, e que o Gerson também estava a falar, nós temos manuais com erros científicos que qualquer aluno de uma licenciatura, quando termina a licenciatura em História, se é que estudou para a licenciatura e não passou a licenciatura a cabelar, que é realmente erros. O que é que nós, professores, vamos dizer ou transmitir? Será que transmite o erro que está no manual? Porque às vezes só estudam pelo manual e não procuram outras formas, e realmente há alunos que só têm o manual como referência, porque não têm outras possibilidades, ou corrige o erro que está no manual. E o manual tão simples, que é uma coisa que eu deteto todos os anos, por exemplo, no 7º ano, quando está a falar sobre a questão da formação do cristianismo e da questão dos hebreus, há uma frase todos os anos salta que dizem: o livro dos hebreus, ou dos futuros judeus, é a Bíblia. Eu fico assim, mas senhores, não é Bíblia, chama-se Tora. Vamos falar os nomes concretos. Não é que futuramente não se torne a Bíblia, mas isso, a Bíblia é dos cristãos, não são dos judeus, nem daquele que é chamado o povo hebreu, o povo escolhido. Também o erro, também muito típico, que se encontra às vezes no 8º ano, que é justificar a conquista de Ceuta, ou a expansão para Ceuta, por causa do trigo. Meus senhores, este erro repete-se nos manuais todos os anos. Quem é que não encontrou este erro? De certeza que o Gerson encontrou este erro nos manuais. Mas seja o manual da Porta Editora ou de qualquer outra editora, este erro está lá. E a mim o que me custa é quando eu pego, por exemplo, no manual que eu tenho ao meu lado, e quando eu vejo que a consulta científica é do professor Dr. José Matoso e continua com estes erros. Portanto, a editora permitiu, ou se calhar até o próprio José Matoso na altura, quando fez estes manuais e esteve na revisão científica, pensou, pronto, os alunos não vão ter que saber isto agora porque não estão em História na licenciatura. Mas a gente faz manuais de 11º ano e está lá o erro repetido. Portanto, este é um erro que se repete. E depois, quando nós chegamos à licenciatura, os professores dão-nos na cabeça sobre certas questões, é precisamente sobre isto. Que é até que ponto é que temos que corrigir. E depois a questão do perfil do PA, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, também é uma coisa muito engraçada. Porque assim, como é que pensam que em 12 anos conseguimos fazer tudo isto sabendo e posso falar por prática, porque eu antes de tirar a licenciatura em História, eu estive no curso de Educação Básica da Escola Superior de Educação. E não vou generalizar todas as escolas superiores de educação, porque temos a João de Deus e temos a Maria Henrique e também já o ISPA também a trabalhar a questão da educação básica. Os erros crassos e o quão os alunos chegam ao 2º ciclo e 3º ciclo e secundário com muitos problemas nas outras áreas, tanto das matemáticas como a questão do português. Porque a minha mãe dá aulas ao 5º ano e os alunos vêm, a palavra, peço desculpa a expressão, é mancos. Portanto, também qual é a formação que está a acontecer nas escolas superiores de educação, que eu posso dizer-vos que não é do mais apropriado que existe. Por prática, porque eu estive lá, eu estive 2 anos e sei bem, e acabei por desistir e depois fui para a História. Mas também este erro, e também não só outros problemas. A questão do que o documento que saiu há uns anos sobre a questão das aprendizagens essenciais e dos novos manuais que foram feitos, que também traz muitas lacunas. Portanto, o professor realmente lê o documento das aprendizagens essenciais, sim senhora, as aprendizagens essenciais são estas e estas deste capítulo, e de repente temos lacunas no manual, não temos erros, temos lacunas, como por exemplo, a divisão de alguns manuais, em que estamos a falar sobre a intervenção portuguesa na Primeira Guerra Mundial com a questão do corpo expedicionário português, mas esta parte não vem nessa parte específica sobre a Primeira Guerra, está depois no capítulo sobre Portugal na Primeira República, está completamente separado, ou seja, eu tenho que andar, ou sigo o manual para que os alunos não tenham, não sei, um momento de deslize e que se procurem e que não sabem onde é que está a matéria, ou então faço uma linha cronológica que eu como professor posso fazer. Eu sou sincera, mesmo tendo alunos de topo, que eu sei que isto são as turmas que eu tenho, pronto, tive a sorte de parar nesta escola, porque depois também o concurso de professores também é um bocado à sorte, porque se o professor diz no concurso nacional que não tem preferência geográfica, é excluído do concurso. Não sei se vocês têm noção disso, mas é isso que acontece. Eu posso parar, dizer que vou para a região de Lisboa e posso ir tanto dar aulas para o Liceu Pedro Nunes, como posso ir parar para a IB23 da Corraleira. E de repente eu sei que tipo de alunos é que eu tenho ali e que vou ter que me seguir pelo manual e vou ter que me orientar pelo manual e vou ter que fazer as minhas aulas à base do manual. Não é que eu não as faço agora e não insiro outros textos e outros documentos e outras imagens que sejam interessantes.
Eu com o oitavo ano, que iniciámos a matéria do oitavo ano, portanto, eu tenho 2 turmas que estou a iniciar agora a matéria, que lhes foi introduzir os mapas T0, que nunca na minha vida foram introduzidos no oitavo ano, mas eu disse, olha, vou-vos trazer a questão do que é a ideia de um mapa orientado. Isto é possível com algumas turmas, com outras isto é impossível. Mas também estas políticas educativas têm muito que se lhe dizer. Eu sou sincera, eu sou o tipo de professor, tipo de docente, que gostaria que os alunos tivessem uma liberdade em sala de aula muito grande e uma liberdade sobre o seu ensino. Eu sou extremamente defensora da escola que existe em Inglaterra, que é Summerhill, não sei se toda a gente conhece, mas que realmente o aluno é que faz o seu programa. O aluno é que decide a que horas, sabendo que existe um horário para os professores e a que horas é que estão a existir aulas. Se o aluno naquele dia não se sente capaz de estar numa aula, não vai, para não incomodar os colegas, mas também tem muito trabalho autónomo. E, como dizia a fundadora, o fundador e a fundadora, porque a filha do fundador de Summerhill continua à frente, nós produzimos tão bons merceários como produzimos bons advogados e bons juízes e bons professores universitários. Portanto, dar esta liberdade ao aluno de trabalhar sozinho, dar-lhe as ferramentas e dar-lhes a confiança de vocês são capazes de trabalhar sozinhos, produz frutos. E eu acho que a dificuldade é o medo que alguns docentes, sejam eles formados agora ou formados há 20 ou 30 anos, é o medo de perderem o controle sobre a turma. Eu acho que há um grande medo de perder o controle sobre a turma. Claro que agora com o ensino à distância eu chego lá e desligo-lhes o microfone. Não vai resolver problema nenhum. Porque se quiserem boicotar a aula, conseguem boicotar a aula. Não é por ser um ensino à distância ou um ensino presencial. As pessoas dizem, o meu orientador, o professor Miguel Monteiro, muitas vezes dizia, você controla a turma. Professor, eu não controlo a turma em tom de caixa. Eu tenho que controlar a turma a toque de caixa porque eu tenho 50 minutos para dar matéria. Apesar de que eu queira fazer muito mais, mas não tenho mais tempo do que isto. E a questão dos tempos de história é a mesma coisa que acontece com geografia. Porque estão enfiados os dois, espaço de expressão, no mesmo saco, no mesmo baú, e têm as escolas que dividir os 250 aos 150 minutos, aos 160, lá já nem sei quanto tempo é que é, entre as duas disciplinas, História e Geografia, por exemplo. Eu sei que os meus alunos do 9º ano, se aqui têm 2 tempos de História, significa que estão a ter um tempo de Geografia por semana. Como é que os alunos têm um tempo de Geografia por semana? Já 2 tempos de História é pouco, mas Geografia, por exemplo, 50 minutos quase que é chamada, que agora nem se faz, porque a gente tira o print da folha e da folha de presenças, não é? Mas, por exemplo, eu tenho uma turma de 7º ano que eu tenho que dar as aulas por Zoom, porque um aluno tem um problema no microfone, não funciona no Teams, eu tenho 45 minutos para dar aquilo que normalmente é de 50. Eu já lhes disse, na próxima aula nós temos que entrar todos à hora certa, porque senão não conseguimos dar matéria. Portanto, isto é todo um problema. E depois todo o problema que cresceu, entretanto, que é os problemas burocráticos. O professor não dá só aulas e não prepara só aulas. Tem toda uma burocracia para preencher, todo um contacto que é preciso fazer com famílias, todas as idas à escola, que às vezes podiam ser arranjadas por um e-mail, como a gente costuma dizer, mas também tem que atender, não só, e acho muito bem, eu sou defensora disto, não atendemos só os alunos sem problemas, nós temos alunos com, já nem se chama com necessidades educativas especiais, é de ensino especial, os EEs, portanto até as nomenclaturas já mudaram, que é preciso ter cuidado com o tipo. Se eu faço um PowerPoint e tenho um aluno que é disléxico, eu não posso fazer um PowerPoint com uma letra qualquer, eu tenho que fazer um PowerPoint com letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas. Isto tem que ser tudo pensado. Se eu tenho um aluno com baixa acuidade visual, o meu teste tem que ser feito, tem que ser fazível numa folha A3, em que o aluno tenha espaço para responder, e isto é preciso atender isto tudo. Agora, quantos professores, ou quantas escolas, ou quantos institutos de educação e faculdades de letras no nosso país têm a capacidade de dar, por exemplo, uma cadeira opcional de necessidades educativas especiais como eu tive? Nem todas é possível. Eu sei que não há esta possibilidade em todo o país. Não é por acaso que há alunos que vêm para o Instituto de Educação em Lisboa e outros decidem ir para Coimbra, outros vão para o Porto, onde há realmente este mestrado. E realmente nota-se a diferença sobre a questão, quando dizem sobre a questão de notas, a questão dos alunos terem que trabalhar para uma nota. Eu sou aquela pessoa que eu digo sempre aos meus alunos, a nota que está na pauta não revela o vosso coeficiente de inteligência ou o que vocês sabem ou deixam de saber. Aquela nota existe porque eu tenho que vos classificar, porque não existe outra forma de eu vos avaliar. Para além do grande erro que é no ensino básico, continuar-se com a ideia que as notas vão de 1 a 5. E eu posso ter um aluno com 4 porque tem 2,60 e tenho um aluno com 4 porque tem 2,70. E como é que eu explico isto ao aluno e aos pais?
Porque depois quem nos vem pedir explicações, para além dos alunos que já nos vêm pedir explicações, são os pais que nos vêm perguntar porque é que o meu filho tem 4. Eu explico que ele teve 2 testes com este valor. Mas o aluno que teve menos também tem 4. Pois, mas isso depois tem a ver com a questão dos níveis. Se as notas fossem para a pauta de 0 a 10 ou de 0 a 20, seria uma questão muito mais fácil. Há colégios que já fazem isto. Mas também conheço colégios que fazem grandes atrocidades com esta questão do 0 a 20. Não é? Porque o ensino particular e cooperativo tem uma liberdade muito maior, acreditem ou não, do que propriamente o ensino público, de escolas agrupadas ou não agrupadas. E é preciso ter muito cuidado com isto, porque assim, o ensino particular e cooperativo tem a liberdade, se quiser, fazer os seus próprios manuais. Portanto, o professor que estiver à frente da criação desses manuais faz o manual com, ok, tem que obedecer àquilo que vem do Ministério, tem que ir aos critérios que existem, mas podem doutrinar no manual. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam esta parte. E não vou referir colégios, porque há vários colégios que fazem isto, não interessam agora para aqui, porque não estamos aqui a lavar roupa, não é o objetivo do podcast. Mas acho que o Gerson e o Leonardo poderão ver também, a termos sociológicos, o que é que encontramos em sala de aula. Que tipo de aluno, que alunos é que temos hoje? Nós não temos eu posso ter alunos que me vão perguntar coisas sobre o Japão e sobre a China que eu nunca estudei na minha licenciatura, porque não fiz essas cadeiras, porque as licenciaturas são viradas para a história europeia, a história mundial, mas depois parece que a Ásia fica esquecida e que a África fica esquecida em algumas matérias mais específicas. E apresentam-se como opcionais e nós podemos escolher como opcionais. Nós temos todo tipo de alunos na nossa sala de aula. Eu não tenho só alunos que vivem na Europa. Eu tenho alunos que vieram do que a gente pode chamar hoje das nossas ex-colónias e de outros países, e que eu também vou ter que atender àquilo que o aluno traz como sua cultura e história que aprendeu antes de vir para cá. E depois há esta parte, que é temos que saber funcionar com todo o tipo de alunos. Estamos mesmo na reta final, só mesmo para passar aqui a palavra ao João. João, e já na tua perspectiva também, não da educação, mas da parte da investigação, achas mesmo que este conjunto de dificuldades que vimos a discutir, a parte interdisciplinar, possa ser uma resposta efetiva? Será que a investigação aliada também à educação poderá contribuir? Bom, eu realmente, pegando primeiro na parte da investigação, de tudo o que nós já fomos dizendo, eu acho que se queremos tirar alguma frase mais simples ou exprimir qualquer coisa da nossa conversa, de facto é a interdisciplinaridade. Eu não considero que seja lícito, e aqui é mesmo considerar lícito, considerar possível, falar no ensino da história de forma muito leve, e de ensinar a história de forma leve, ou por meras conjunturas, ou inspirado em novidades mal avaliadas, que é, na maior parte das vezes, o título de novos currículos, ou de escola do futuro, ou de sala do futuro traz. Sobretudo porque perde uma grande parte que muitas vezes é fundamental. E de facto, introduzir estas coisas na história cai sempre num relativismo que depois nós nos perguntamos e continuamos a fazer debates depois de então porque é que isto é assim? Porque é que isto é assim? Porque olha, cometemos este erro lá atrás que foi facilitar. E de facto o que é preciso, falamos muito de tempo nesta nossa conversa, de facto a história, nós estudamos o tempo na parte mais prática ou mais teórica, entramos sempre por aí, mas a questão dos currículos, e com aqui pego na interdisciplinaridade, porque de facto, em jeito de graça, dizias-me tu, Bruno, que temos uma escola medieval. Sim, medieval. Bom, de facto, introduzindo uma interdisciplinaridade, e não é só com matemática, claro que a matemática é extremamente importante, as ciências são extremamente importantes. O desenho, a educação visual, não sei como é que se chama agora, para mim sempre foi desenho, é extremamente importante. Portanto, essa interdisciplinaridade pode ser a escola do futuro, mas com essa interdisciplinaridade, meus caros, posso referir muitas suscetibilidades, mas isso é em parte voltar um bocadinho a um modelo medieval, que como é que agora agrupamos nisso
a parte dos contextos, não é? Porque depois a parte dos contextos pode não coadunar nisso, não se concilia da mesma forma. Portanto, há sempre uma perspectiva muito virtuosa, muito progressista, de dizer é mudando que a coisa se corrige, mas pelo menos que se corrija. Pelo menos há uma outra definição que dá para corrigir isto desta maneira. E de facto, a interdisciplinaridade. Quando o busilis da questão é o tempo e a falta de tempo, pois bem, aqui há alguém que não tem o peso que o Gerson e a Rosarinho têm. Bom, isto é uma solução que eu encontrava. E que, de facto, uma escola do futuro, um ensino do futuro, entrava nisto. Mas sem que a história, aqui voltando sempre à questão da história, seja dada dessa perspectiva de uma conjetura a que fogem as estruturas e nas modas muito mal avaliadas do tempo presente, o que é que o tempo presente privilegia. Porque isso não é história, isso não é ensinar, e depois há outra, isso não é saber nada. Isso depois também tem outra parte. E, portanto, lá está, a parte já mais ortodoxa é o quê? É a importância de uma cronologia rigorosa, penso. É a percepção da complexidade do todo social em evolução, em que naturalmente que a geografia tem de entrar, naturalmente a matemática tem de entrar. O português, claro, a história e o português no ensino no secundário e básico acabam por se conseguir, são ali mais ou menos primas irmãs, mas todas as outras também têm de ser, e porque dar de forma leve, dar de forma muito pouco crítica, é não saber, não é não saber mais factos, é não saber de facto nada, e desprivilegia-se o espírito crítico, perde-se espaço de pensar e de formação do pensamento autónomo, que é isso que eu acho que ensinar história ou ensinar Qualquer ciência social e tem de humana. permitir. Certo. Para terminarmos mesmo, vou começar a dar a palavra ao Rosário, que queria fazer aqui uma intervenção, mas dando 2 minutos a cada orador para colmatar os tópicos finais que possam, no fundo, contribuir para o balanço da nossa temática. Se achas, Rosário, força. Pronto, realmente isto da questão de colmatar e flexibilidade curricular já é uma coisa que algumas escolas já levam bastante a sério. O caso do Liceu Pedro Nunes realmente leva isto com muito a sério, e realmente a questão dos tempos e tudo e mais alguma coisa realmente são coisas que têm que ser mudadas. Mas também temos que ter atenção que o ensino da história não se passa só nas escolas básicas e secundárias, mas também se passa na universidade. E isto também são coisas que temos que falar. Estando já como investigadores ou não, nós como alunos vamos notar, e notamos de certeza, seja de história, seja de outro curso, que realmente o tempo e a questão de Bolonha, vamos pegar por aí, não há problema nenhum, que também temos que rever certas coisas. Vou dar o exemplo, o curso de História não pode ser 3 anos. Eu sei que os alunos, quando tinham 4 anos, também diziam que 4 anos não serviam, os 5 iam dizer que 5 não servia, 6 não servia. Mas realmente, termos ainda no ensino superior, porque podemos já falar disso, a questão do ensino, porque é o que vem a seguir o ensino básico e secundário, um ensino superior que faz cadeiras semestrais e não anuais, e que faculdades, não interessam quais, continuam a deixar de ter professores assistentes, ou seja, isto vai roubar tempo à investigação e aos professores já em idade de carreira terem tempo para as investigações. É matar a própria investigação, é para matar o próprio investimento da história, que as pessoas esquecem-se, porque que idade é que têm os nossos professores universitários, mesmo sendo mais novos? O que é que eles deviam estar a fazer? Deviam estar no centro de investigação calmamente a fazer certas coisas, realmente dando algumas aulas, mas a carreira de professor assistente realmente tem que voltar rapidamente. A mesma coisa que as escolas, nós temos realmente que formar o máximo de professores neste precisamente nos institutos de educação e outras faculdades, porque as baixas estão a aumentar, realmente há muitos professores que se vão reformar, vai haver vagas para todos e mais algumas pessoas dizem que não, mas isso vai acontecer. E o desgaste e a procura que realmente percebam que o professor, seja de ensino básico, seja de ensino secundário ou mesmo de ensino superior, é uma profissão de desgaste rápido. Nós temos turmas, não com 20, nem 10 alunos, são turmas com 20,
30, e às vezes com 32 alunos que estão enfiados numa sala, e isto não pode acontecer, é impossível. Torna-se exaustivo e incapaz de cimentar bem qualquer tipo de disciplina, seja ela história, matemática, português, filosofia, físico-química, ciências de desenho, porque é muita gente no mesmo espaço, é impossível. Tal como o início das aulas, as aulas não deviam começar às 8 da manhã, as aulas deviam começar a partir das 10. Está mais que provado, já se saíram vários estudos, que os alunos só começam a funcionar, a cabeça dos adolescentes só começa a funcionar para um bom trabalho mental a partir das 10 da manhã. Por exemplo, mas são estas coisas que às vezes faltam. Gerson, 2 minutos, por favor. As considerações finais. Ficou bastante por dizer neste debate, desde já o quadro de docentes envelhecido em Portugal, que é manifestamente conhecido por todos. A profissão de professor atualmente exige coisas para as quais os professores mais envelhecidos não estavam preparados e vão ter de se irem reinventando e vão ter de se ir amanhã, ou seja, eles formaram-se para um tipo de ensino, estão a trabalhar num mundo completamente diferente, que exige coisas para as quais eles possivelmente não têm formação. Os estágios na altura eram diferentes daquilo que são hoje. A questão do manual e objetivamente do Trigo de Ceuta, pegando outra vez no manual do qual eu também sou crítico, em geral, creio que estão feitos para, de certa forma, enverdarem por uma espécie de um complô da estupidificação do nosso aluno, ou seja, não vamos dizer as coisas em termos da história como ela é, porque se pressupõe que o aluno não vai compreender. E se pressupõe que o aluno não vai compreender é porque se pressupõe que o professor que está lá não está a fazer o seu trabalho e é apenas uma sinecura, é um fantoche que lá está. Porquê? Então, para isso, mais vale dizer que não querem cá professores, fecham-se as escolas e fecha-se a sala de aula de história, manda-se o professor para casa e o aluno lê o manual da forma como querem que ele se leia, porque não tem capacidades para perceber a história de uma maneira mais profunda e mais verdadeira. Rosário toca também num outro ponto que dava para aqui para mangas, a questão das necessidades educativas especiais, o decreto 54, que lá é bonito no papel, eu sou apologista de que é bonito no papel, no entanto, estão-se a esquecer que as escolas pura e simplesmente não têm meios para implementar o decreto. Sei de situações em que uma turma do 8º ano tem alunos que estão ao abrigo do decreto, que tem apenas a professora coadjuvante disponível num tempo semanal, no outro tempo eles estão na sala de aula com a restante turma, sem o apoio especializado, com o tempo letivo curto. E em que é que isto se traduz? Alguém vai ter de perder o comboio. E esses meninos, nessa aula, em que não têm o professor coadjuvante com eles, para, de certa forma, fazer com que os alunos estejam embrenhados, engrenados nas dinâmicas de sala de aula, não percam um comboio. E esses miúdos, nesse tempo, estão praticamente, objetivamente, só a existir em sala de aula. Não fazem absolutamente nada. Porquê? Porque o professor em questão diz que sabe que não deveria ser assim, ao abrigo do decreto, no entanto, não pode prejudicar o plano de aula que tem, que por si só já é extremamente apertado, porque tem um plano para cumprir e menos tempo para o implementar, a conversa que já tivemos aqui a ter, e que não pode perder tempo, se bem que não é perder tempo, é investir tempo no desenvolvimento do aluno em questão, para fazer com que esse comboio não seja perdido. Isto é óbvio que cada caso é um caso, obviamente que há escolas que têm meios para suprimir esses handicaps, no entanto, assumo que a maioria das escolas com um nível parecido do meio em que se inserem àquele em que eu efetivamente estou, não estão preparadas em termos de efetivos para implementarem o decreto como ele está pensado a ser implementado. E são várias as dificuldades nesse sentido. Sim. Ou seja, no mundo da... E eu acho que é um problema não só no tratamento dos alunos, que anteriormente se dizia com as necessidades educativas especiais, é mais transversal a outros parâmetros do ensino em Portugal e a outras áreas do país, que é legislar e idealizar coisas que no papel funcionam muito bem,
que são fenomenais. No entanto, entre o deve e o haver e nos meios que nós temos para os implementar, simplesmente não resulta. Leonardo, E aqui... para terminarmos mesmo, peço desculpa, só mesmo por uma questão de tempos. Leonardo, para terminarmos, um único tópico para encerrar só o debate. Ok, eu tinha aqui algumas coisinhas rápidas, mas sim, eu acho que, por exemplo, a questão de que a Rosário falou dos alunos que apanhamos, não é? E com os alunos é que nós falamos, também há essa questão no próprio mundo universitário, quando a gente chega a uma ideia, a uma página da unidade curricular e diz suitable for English, será que é mesmo suitable for English? Porque há muitas pessoas que não têm esse contacto com a língua sem ser a portuguesa e os professores não preparam materiais nesse sentido. Portanto, eu acho que esta questão do adaptar para os estudantes e também, lá está, dos tempos, porque já haver tempos diferentes de nota, desigualdades de tratamento em relação às disciplinas, era importante ser pensado para que, de facto, os estudantes sintam que há sentido e que não há umas que são melhores ou devem ser mais valorizadas que as outras. Sinto que ainda havia muito por dizer. Peço desculpa aos nossos oradores por não desenvolvermos mais a temática, mas também a dinâmica deste debate é mesmo em contextualizarmos os ouvintes sobre as problemáticas em si e as perspectivas de várias áreas. Concluímos então mais um debate com história, caro ouvinte, e também quem nos está a ver, contamos consigo para a próxima temática, que será certamente ainda mais interdisciplinar do que esta perspectiva que acabamos de colocar. Agradeço aos oradores que convidei, o esforço também, a dedicação e votos de sucesso para as vossas carreiras e espero que consigamos mudar assim um bocadinho, cada um de nós na sua área, com o seu contributo, estas perspectivas tão estandardizadas e também socialmente concebidas por quem anda aqui mais tempo que nós. Obrigado a todos. Até ao próximo sábado do primeiro mês. Obrigado a todos.